Primeira coisa, quais são os anticoncepcionais combinados, né? O que a gente tem, né, de formas de apresentação dos métodos combinados e qual que é o mecanismo de ação? Presta atenção, anticoncepcionais combinados, o nome já diz, né? São aqueles que são combinados. Eles contêm, então, um componente estrogênico, que é um estrogênio sintético, né? Produzido em laboratório. Pode ser o etinil-estradiol, né? A maioria das pílulas anticoncepcionais, elas têm etinil-estradiol como componente estrogênico, mas também a gente tem outros estrogênios sintéticos, que inclusive são mais parecidos biologicamente, molecularmente, com o estrogênio endógeno. Como, por exemplo, a gente tem o valerato de estradiol, né? O valerato de estradiol, 17-beta-estradiol, são estrogênios muito parecidos no ponto de vista molecular com o estrogênio que o próprio ovário produz, né? Que o organismo da paciente produz. Mas o etinil-estradiol ainda existe, né? Como sendo o grande componente da maioria dos preparados comerciais que a gente tem das pílulas anticoncepcionais. E a progesterona, na verdade, ela é o componente que vai ter a atividade anovulatória. Então, a progesterona é um progestogênio que também é produzido em laboratório. A gente tem vários tipos, né? Tem as progesteronas mais antigas, como a noretestosterona, como a medroxiprogesterona, como o levonorgestrel, e a gente tem aquelas mais modernas, né? Que entra a drospirenona, entra o dienogeste, nomegestrol. Então a gente tem vários tipos de progestogênios sintéticos e também de estrogênios sintéticos. Qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação, na verdade, vai ser o bloqueio do pico de LH, o efeito anovulatório. O grande mecanismo de ação dos anticoncepcionais combinados é porque o componente progestacional, ele bloqueia o pico de LH pela hipófise. A hipófise, para formar, na verdade, né, para produzir ovulação, tem que ter um pico de LH no meio do ciclo menstrual, né? E aí, quando a gente fala sobre ciclo menstrual, a gente fala bastante, né, sobre esse pico de LH. E a progesterona, na verdade, ela vai bloquear a ocorrência desse pico de LH. Então, o componente progestacional é o que produz o efeito anovulatório dos anticoncepcionais combinados. Tanto que, se a gente for ver, né, os métodos hormonais todos têm que ter a progesterona, porque é ela justamente que vai bloquear o pico de LH. Tem outros mecanismos de ação que é alterar o muco, né, torna o muco mais espesso, né, o que forma uma barreira, né, para a ocorrência da espermomigração. A gente sabe que tem alterações no endométrio também, né, no líquido tubário, mas o principal mecanismo de ação dos anticoncepcionais é realmente esse efeito anovulatório, que é conferido pelo componente progestacional sobre o pico de LH. Tá, mas enfim, e o estrogênio serve para quê então, né? Se é a progesterona que dá o efeito contraceptivo dos anticoncepcionais. O estrogênio, ele tem um papel super importante que é, na verdade, evitar aqueles sangramentos que a progesterona sozinha pode provocar. Lembra que a progesterona sozinha, né, ela dá aqueles sangramentos, como ela causa uma atrofia no endométrio, né, ela bloqueia ali, tem efeito antiproliferativo sobre o endométrio, ela acaba fazendo com que a paciente tenha sangramentos irregulares. E isso é comum, né, quem toma pílula só de progesterona pode ter isso, quem usa implante, né, as pacientes usuárias de implante de etonogestrel, elas se queixam muito, né, desses sangramentos irregulares, porque a progesterona sozinha não segura endométrio, né? O estrogênio, o componente estrogênico dos anticoncepcionais combinados, ele serve justamente para proliferar esse endométrio, para dar uma proliferada nesse endométrio e estabilizar. Serve para segurar esse endométrio. E aí, então, quando ela faz a pausa, por exemplo, ela está tomando uma pílula combinada, quando ela faz a pausa, permite com que a paciente tenha sangramentos em intervalos programados. Esse é o objetivo, né, do estrogênio, é garantir, permitir que ela possa ter sangramentos em intervalos programados. Porque vocês sabem que o sangramento, na verdade, da pílula anticoncepcional, né, ou de qualquer outro método hormonal, não é um sangramento de menstruação. A gente fala menstruação na prática, né? Ah, parei a pílula, tô na pausa dos 7 dias e é o momento que vai vir a menstruação. Não. Conceitualmente não é uma menstruação, né? Menstruação é o sangramento que acontece porque não houve gravidez, porque não houve fecundação. Esse é o conceito de menstruação.
quando ela tem sangramento pela pausa da pílula, não é uma menstruação, na verdade é um sangramento de privação hormonal. Eu só tô deixando, né, de dar hormônio para essa paciente e ela sangra porque privou de hormônio. É isso, é um sangramento de privação hormonal, não é uma menstruação propriamente dita. Então o estrogênio vai ter esse papel, né, de permitir que ela se programe, que ela possa saber quando que vai ter o sangramento, né? Ou se ela não quiser ter o sangramento, ela pode emendar, né, uma cartela na outra. Então o estrogênio tem esse conforto, né, como se fosse, na verdade, realmente uma forma da paciente saber quando que vai ter o sangramento. Ele vai dar esse conforto para a paciente. Por isso que os anticoncepcionais, muitos deles vão ser combinados. Falando nisso, então, quais são os métodos combinados, né? A gente tem a pílula combinada, o anticoncepcional combinado oral, vários preparados comerciais, inúmeros preparados comerciais. A gente sabe que de todas elas, a que foi escolhida pelo SUS, pelo Ministério da Saúde do Brasil, para disponibilizar, né, em rede básica de saúde, é a pílula que tem etinil-estradiol com o levonorgestrel. Por que etinil-estradiol com o levonorgestrel? Porque de todas as progesteronas, o levonorgestrel é a que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Então, comparando, né, o desogestrel com o gestodeno, por exemplo, ou com até com ciproterona, com outras progesteronas, né, o levonorgestrel é o que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Por isso que é aquela que é disponibilizada pelo SUS, né, pelo Ministério da Saúde. Então, anticoncepcional combinado oral é um método combinado, injetável mensal também é um método combinado. O injetável mensal, ele tem um componente estrogênico, que não é o etinil, né? Os preparados comerciais que a gente tem no Brasil para injetáveis mensais, eles contêm valerato de estradiol, tem alguns preparados com enantato de estradiol também, mas não é o etinil estradiol que tem na maioria das pílulas anticoncepcionais. Tem pílulas de valerato também? Com certeza, tem também, né? Tá, mas e tem outros métodos que também são combinados? Tem o anel e o adesivo, né? O anel vaginal é um belíssimo método, né? Ele contém estrogênio e progestogênio. Na verdade, o estrogênio é o etinil-estradiol e o progestogênio é o etonogestrel. É um método que a paciente coloca dentro da vagina, né? E mantém ali por 3 semanas. Ele se ajusta, né? Como ele é um material, na verdade, é um polímero sintético, ele se ajusta ali na vagina da paciente, e ali ele fica por 3 semanas. Aí, depois de 3 semanas, ela tira, né, esse anel, e aí depois ela pode ficar 1 semana sem o anel, se quiser ter o sangramento de privação, ou se ela não quiser, é só ela emendar um anel no outro. O anel vaginal, ele é combinado, né, ele tem os dois, tem componente estrogênico e tem componente progestacional. E o adesivo transdérmico, ele também é combinado. Ele também contém etinil-estradiol como componente estrogênico, né? E também contém aí um progestogênio. Então, o adesivo transdérmico, a paciente troca a cada semana. Então, ela usa um adesivo por 1 semana, tirou, depois o segundo, tirou, depois o terceiro e tirou. Ela pode usar na panturrilha, ela pode usar no dorso, nas costas, né? Ela pode usar na região lombar, onde ela quiser, né? Ela pode usar o adesivo transdérmico. Na 4ª semana, ela fica sem o adesivo para deixar vir o sangramento de privação. Ou se ela quiser emendar um adesivo no outro, né, ela também pode. Então, esses são os 4 métodos combinados que a gente tem disponíveis do Brasil. Anticoncepcional combinado oral, injetável mensal, anel vaginal e adesivo transdérmico.